Os destaques desta edição. Ministério Público Estadual pede que a Justiça decrete bloqueio total em Manaus por 10 dias. Prefeito diz que lockdown é arriscado e defende reunião mais ampla sobre o assunto. Amazonas registra recorde de mortes por Covid-19 em um único dia. Título de eleitor, prazo para regularização termina hoje. Covid-19, Brasil bate novo recorde de mortes e o secretário de Vigilância em Saúde diz que pico da doença será entre junho e julho. Celso de Mello determina que vídeo de reunião citada por Moro seja entregue em 72 horas. Estados Unidos tem 823 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Secretário-geral da ONU avisa que pandemia está aumentando desigualdades para 1 bilhão de pessoas. Bandido assalta posto de combustível na Cidade Nova e escapa de execução por pistoleiro fantasma. Homem com suspeita de Covid foge do Delfim Aziz e é encontrado morto. Vereador do Careiro Castanho se suicida com um tiro na boca na piscina de condomínio. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. 5h51, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara, Rádio FM Nova Peruri em Peruri, a Alternativa em Alvarães, Boiúna Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamá FM em Anamã, Maranhão FM em Maranhão, Cabocla FM Altazes, Urucará FM Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Novo Aripuana. 5h52. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 22 milímetros, com temperatura máxima de 31 graus. O dia amanhece com 24 graus e 99% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 6 de maio, 126 dias do ano e faltam 240 para terminar 2020. De edição Lúcio de Cirene. Comemoramos o dia do cartógrafo e o dia do taquígrafo. O nível do Rio Negro é de 27 metros e 3 centímetros em relação ao nível do mar, depois de subir mais 8 centímetros. A cheia chegou ontem aos 8 metros e 97 centímetros. O aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto, assim como o militar de Ponta Pelada. 3 fatos marcantes da história. 1889, a Torre Eiffel é oficialmente aberta ao público durante a Exposição Universal em Paris. 2001, durante uma viagem à Síria, o Papa João Paulo II se torna o primeiro Papa a entrar em uma mesquita. 2013, 3 mulheres desaparecidas por mais de uma década são encontradas vivas na cidade americana de Cleveland, em Ohio. 5h54. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos e bom dia ao Jean Santos, que está aqui na sonoplastia de rádio. Nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa exibe o espetáculo Plutão, Já Foi Planeta, do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, e uma apresentação da Amazonas Band, um repertório do trompetista e compositor norte-americano Daniel Berry. A exibição faz parte da campanha Cultura Sem Sair de Casa e será, atenção, na página do Facebook da pasta facebook.com/culturadoan. Um caminhão que transportava 9,5 toneladas de carvão vegetal foi apreendido na manhã de ontem na Torquato Tapajós por policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental.
A carga ilegal estava dividida em 380 sacos de 25 quilos cada, sem o documento de origem florestal. Voltado para a purificação das águas do Rio Amazonas e abastecimento de comunidades ribeirinhas do estado, o projeto dos alunos do ensino médio da Escola César Abraão Sabá, localizada em Itacoatiara, ficou entre os finalistas da mostra virtual da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, FEBRACE, promovida para escolas públicas e privadas de todo o Brasil pela Universidade de São Paulo. Realizada em abril, a feira contou com avaliações à distância por meio de teleconferências. O projeto, criado pelos alunos Rickson Moraes, Amanda Vasconcelos e Alice Pimentel, ficou entre os 3 melhores do estado, sendo o único representado por escola do interior. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON, notificou ontem o Hospital Adventista de Manaus após denúncias de aumento nos valores dos serviços oferecidos na unidade. O hospital tem 2 dias a contar da notificação para apresentar justificativa junto ao órgão. O PROCON tem registro de diversas reclamações sobre aumento nos preços de consultas médicas e internações em leitos de CTIs e UTIs, que tem tido alta procura com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. O hospital deverá apresentar ao PROCON Amazonas o histórico dos valores desses serviços, além das notas fiscais de aquisição de insumos. O prefeito de Iranduba reforça apelo à população sobre prevenção ao coronavírus e revela que a Covid-19 chegou à sua família. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, voltou a apelar à população para que faça sua parte no cumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus. No início da semana, a prefeitura editou um novo decreto prorrogando por mais 30 dias a interdição dos serviços não essenciais, bem como proibindo a realização de eventos de várias naturezas e recomendando veementemente o isolamento social. O decreto também torna obrigatório o uso de máscaras nas vias públicas, repartições, estabelecimentos comerciais e similares, além de transportes compartilhados de passageiros. O prefeito alertou, no entanto, que se a população não colaborar, qualquer esforço da equipe de saúde será em vão. Em Iranduba, ainda tem muita gente se comportando como se nada estivesse acontecendo. A população não ajudar, ninguém vai conseguir ir muito longe, gente. Iranduba dá para ter um colapso. Tem que se manter em casa. Tem que usar máscara, tem que usar álcool gel e álcool 70 para você se proteger, gente. Essa luta não é da prefeitura só, gente. Essa luta é do povo irandubense. Me ajude, pelo amor de Deus. Durante a entrevista em sua própria casa, Francisco Gomes anunciou que neste mês vai conceder gratificação aos profissionais da área da saúde, dada a importância do trabalho deles na linha de frente do combate à Covid-19. Por fim, o prefeito de Iranduba revelou que o coronavírus chegou à sua própria família. Além de outros parentes próximos, 2 dos filhos de Francisco Gomes testaram positivo ontem para a Covid-19. E ele próprio, embora tenha testado negativo, disse que não estava se sentindo bem e vai se submeter a novos exames no dia de hoje. Eu posso até estar com coronavírus, porque aqui mesmo eu não posso parar. Eu atendo um, atendo outro, e eu não estou me sentindo muito bem. Eu mesmo vou ter que dar uma segurada, porque senão eu posso não aguentar. Amanhã eu vou ter que ir para o hospital para mim ver como é a situação, mas minha situação não está boa. Então, pelo amor de Deus, ajude, gente, ajude, por favor. De acordo com o último boletim divulgado na tarde de ontem pela Secretaria de Saúde de Iranduba, o município tem 181 casos confirmados de Covid-19, com 11 óbitos e 26 em investigação. 22 pacientes estão em isolamento domiciliar, 15 estão internados, sendo 6 em UTIs e 133 estão recuperados. Antes de encerrar esta matéria, eu quero felicitar um grande profissional e amigo que faz parte da casa e que também é personagem de grande expressão na história do rádio jornalismo amazonense.
Ele está em quarentena, em franca recuperação e logo estará de volta à bancada ao seu lado, Paulo Guerra, para seguir contando diariamente a história do mundo. As láureas de hoje vão para o aniversariante do dia, Eduardo Silva. 6 horas em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes, Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo, Voz Assembleia de Deus do Caldeirão, Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos, Voz Ariaú, Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana, Rádio Voz de Canutama, Beruri, Josivã em Beruri, Voz Web Rádio em Maués, Voz da Esperança, Cajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal em Amundá, Web Rádio, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Voz Amiga Lago do Limão, Cultura no repartimento do Tuiué, Big Bom em Iranduba e Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. Tempo, porém, tempo sujeito à instabilidade, a temperatura de 24 graus em Manaus. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que a crise provocada pelo novo coronavírus vai acarretar uma queda histórica do volume de vendas no varejo no Dia das Mães de 2020. Em comparação com o ano passado, a entidade projeta um encolhimento de 59,2% no faturamento real do setor na data, considerada a segunda mais importante no calendário varejista brasileiro. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a projeção de queda para o Dia das Mães por causa da pandemia ficou acima das perdas estimadas para a Páscoa, menos 31,6%. O Dia das Mães deste ano ocorrerá em meio ao fechamento de segmentos importantes para a venda de produtos voltados para a data, como vestuário, lojas de eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos. Durante videoconferência da manhã de ontem, a secretária de Estado de Produção Rural, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas e a parceira Agência de Fomento do Estado alinharam estratégias para facilitar a concessão de crédito rural para o setor primário. Na ocasião, representantes da AFIAM apresentaram uma planilha por meio da qual os beneficiários têm limite de até 150 mil para produtor pessoa física e de até 1 milhão para produtor pessoa jurídica. Para pessoa física, as taxas de juros caíram de 4 ao ano para 3,6%. Já para pessoa jurídica, as taxas de juros caíram de 8 ao ano para 7,2%, representando uma redução de 10%. Cerca de 551 cartelas do antibiótico azitromicina dihidratada, cada uma contendo 3 comprimidos, foram apreendidas em situação irregular ontem durante a operação da Receita Federal no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios. O medicamento é associado ao uso do hidróxido de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. No Amazonas, mais de 8 mil casos da doença foram registrados. De acordo com a Receita Federal, o medicamento estava endereçado a um remetente de um bairro na Zona Leste, sem nota fiscal de venda e prescrição médica. O material apreendido foi entregue à Polícia Civil, que informou que irá abrir um inquérito para investigar a origem dos comprimidos e apurar informações sobre o destinatário. 6 horas e 6 minutos em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. 161 pessoas recuperadas de Covid-19 em Manacapuru. Segundo a vigilância epidemiológica do município, mais 14 pessoas que estavam com Covid-19 receberam a alta nesta terça-feira, 5 de maio. Resultado esse que tem motivado todos os profissionais de saúde do município. Para a equipe de vigilância é motivo de muita comemoração, cada alta, cada muito obrigado das pessoas que passaram momentos difíceis, mas que conseguiram vencer o novo coronavírus. Além dos recuperados, cresce o número também de casos descartados, no total de 848. Mas assim como no caso dos recuperados, a equipe também comemora cada resultado negativo, o que proporciona a todos um grande alívio ao dar a notícia para a pessoa suspeita. Apesar das boas notícias, o número de casos confirmados continua em crescimento,
que já somam 611 desde o início da pandemia. No entanto, retirando os casos de pessoas recuperadas, que são de 161, e os 39 óbitos, 411 pessoas com o vírus estão recebendo cuidados, realizando tratamento em casa e sendo monitorados pela equipe de saúde. Porém, 14 desses confirmados estão no hospital internados. Até o momento, 582 pessoas aguardam resultado. Vale ressaltar que as equipes continuam realizando as coletas em grande quantidade. Por todos os dias, há uma grande demanda de pessoas procurando pelo serviço, e é válido pontuar que as equipes só realizam as coletas. Os exames e resultados são de responsabilidade do LACEN em Manaus. Manacapuru chega oficialmente a 39 óbitos confirmados. 2 desses foram de segunda para terça-feira e outros 2 estavam em investigação e o resultado só chegou no dia de ontem. Lembrando ainda que 8 óbitos estão em investigação. Bem, Paulo, com esses resultados cresce também a preocupação das autoridades. Por isso, todas as medidas de prevenção continuam. Inclusive, as aulas da rede municipal de ensino continuaram suspensas até o dia 1º de junho. Decisão tomada pelo secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaz, participou na tarde de ontem de uma videoconferência com o ministro da Saúde, Nelson Teich, e com a equipe técnica do Ministério da Saúde. A reunião aconteceu durante sessão do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e contou com a participação de secretários de saúde de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Durante a reunião foram apresentadas ao ministro e ao secretário executivo do Ministério, General Eduardo Pazuello, as questões mais urgentes que os estados vêm enfrentando na contenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus no país. A Assembleia Legislativa é o órgão do Amazonas que mais cumpre as exigências legais no combate a irregularidades na gestão pública, ficando quase 200 pontos à frente do governo do estado, segundo o levantamento do Ministério Público de Contas. O parlamento é o primeiro lugar no controle sobre o uso de seus recursos e possui classificação excelente, sendo uma das poucas instituições que ficou com o conceito elevado no ranking geral de controle interno de órgãos estaduais do Ministério Público de Contas do Amazonas, divulgado em janeiro deste ano. O parlamento está à frente do governo do Amazonas e do próprio Tribunal de Contas no ranking do controle e uso de seus recursos, lembrou o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto. A repórter Luciana Santos tem outras informações. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai analisar um projeto de lei que prevê o pagamento de indenização aos dependentes dos servidores estaduais das áreas de saúde e segurança pública que forem vítimas fatais do novo coronavírus. De autoria do deputado delegado Péricles, do PSL, o projeto está entre as 18 matérias apresentadas pelos deputados estaduais nesta segunda e terça-feira. Estabelece prazo de até 6 meses para o pagamento da indenização a contar da data do óbito. Outro projeto apresentado relacionado à pandemia de Covid-19 autoriza a prorrogação de operações de crédito rural com vencimento entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2020, oriundas de financiamentos a agricultores familiares e a cooperativas de produção familiar rurais. A proposta é do deputado Sinésio Campos, do PT. Já a deputada Joana Dark, do PL, apresentou 2 projetos relacionados ao tema. O primeiro prevê a aplicação de sanções às operadoras de planos de assistência ou seguro-saúde que estabelecerem limitação de prazo, valor ou quantidade para internações durante a pandemia da Covid-19. O segundo determina a suspensão dos prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da aquisição de produtos ou serviços, quando for decretado estado de calamidade pública para fins de prevenção e de enfrentamento ao coronavírus. Durante a sessão virtual, entraram ainda em pauta para a tramitação 6 ofícios requerendo o reconhecimento de estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020 nos municípios de Urucurituba, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença, Fonte Boa,
Presidente Figueiredo e Boa Vista do Ramos. Luciana Santos para o Jornal da Manhã. Agora 6h12 em Manaus. O governador Wilson Lima incluiu, por meio do Diário Oficial da última segunda-feira, 473 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas no serviço ativo da corporação. Aprovados em concurso em 2009, os profissionais foram convocados em abril para trabalhar no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado. Entre os convocados estão médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliares de dentista e técnicos de enfermagem, raio-x e gesso. Todos os 493 aprovados no concurso de 2009 foram convocados, sendo que 473 profissionais se apresentaram em caráter de urgência ao Hospital de Combate à Covid-19 Newton Lins para atendimento aos pacientes diagnosticados com Covid-19. O trabalho dos profissionais, de acordo com o comandante da corporação, Coronel Danísio Valente, intensifica o combate à doença e reforça atendimentos de saúde. Por conta da pandemia, os convocados ficarão temporariamente à disposição da Secretaria de Estado de Saúde e depois realizarão o curso de formação obrigatório para os aprovados. Em março, outros 18 bombeiros militares e especialistas da área da saúde haviam sido destacados para colaborar no enfrentamento à doença. 6h14 em Manaus. O Ministério Público Federal ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Lábrea, Jean Campos Barros, por ausência de prestação de contas de recursos públicos federais. A Justiça Federal recebeu a ação e vai julgar o caso, que gerou prejuízo de quase R$300 mil aos cofres públicos. Jean Campos Barros estava à frente da Prefeitura Municipal em 2012, quando o município recebeu recursos do Fundo Nacional de Assistência Social destinados ao financiamento dos programas de proteção social básica e proteção especial no município de Lábrea. A Prefeitura de Benjamin Constant publicou um novo decreto municipal que intensifica as medidas preventivas contra o coronavírus. Com mais de 40 casos confirmados, 3 óbitos na cidade e declaração de transmissão comunitária, o documento prorroga decretos anteriores e restringe a circulação de pessoas. Conforme o novo decreto, por 15 dias ficará restrita a circulação de veículos particulares na cidade, assim como o deslocamento e trânsito de indígenas e não indígenas de suas aldeias ou comunidades rurais para a área urbana do município de Benjamin Constant. A restrição não se aplica aos casos de urgência ou emergência médica, prevenção e proteção à vida. Diante do pico de casos de Covid-19 em Manaus, ao mesmo tempo em que o auxílio necessário para se ampliar o número de leitos não é dado na mesma velocidade de propagação do novo coronavírus, o prefeito Arthur Vigílio Neto oficializou ontem o pedido de ajuda aos países mais ricos. No vídeo gravado em 3 idiomas e enviado a 21 embaixadas, o prefeito disse que estão fazendo o melhor, mas ainda é pouco em frente à barbárie que se aproxima e que precisam de toda a ajuda possível. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 8.109, com 649 mortes. O Amazonas registrou ontem mais 867 casos de Covid-19, totalizando 8.109 casos confirmados do novo coronavírus no estado. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVSAM, no qual também consta a confirmação de mais 65 óbitos pela doença, elevando o total de mortes para 649. O boletim aponta que 4.904 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. O número de pacientes recuperados chega agora a 2.097, incluindo 97 registrados entre segunda-feira e ontem. Entre os casos confirmados de Covid-19, 459 pacientes estão internados, sendo 268 em leitos clínicos, 75 na rede privada e 193 na rede pública e 191 em UTI
UTIs, 70 na rede privada e 121 na rede pública. Outros 979 pacientes considerados suspeitos estão internados, aguardando a confirmação do diagnóstico. 735 estão em leitos clínicos, 201 na rede privada e 534 na rede pública e 244 estão em UTIs, 109 na rede privada e 135 na rede pública. Dos 8.109 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 4.804 são de Manaus, 59,24%. E 3.305 são do interior do estado, 40,76%. 53 municípios além da capital já têm casos confirmados. Manacapuru 611, Parintins 263, Tabatinga 232, Iranduba 181, Santo Antônio do Içá 180, Itacoatiara 150, Rio Preto da Eva 145, Coari 143, Maués 139, Careiro Castanho 118, Carauari 116, Tefé 113, Presidente Figueiredo 105, Altazes 92, São Paulo de Olivença 89, Tonantins 59, Boca do Acre 52, Anuri e Benjamin Constant 47, Amaturá 35, Urucará 34, Tapauá 28, Silves 26, Nova Olinda do Norte 25, Lábrea 21, Manaquiri 19, Maraã 19, São Gabriel da Cachoeira 18, Careiro da Várzea, Fonte Boa, Itapiranga e Novo Airão 17, Beruri 14, Barreirinha, Novo Aripuanã e Urucurituba 12, Jutaí 11 e Borba 11. Os municípios de Caapiranga, Codajás e Manicoré têm 7 casos cada um. Eirunepé tem 6 casos, Barcelos, Canutama e Santa Isabel do Rio Negro tem 5 casos cada um. Anamã tem 4 casos, São Sebastião do Uatumã tem 3 casos, Alvarães, Boa Vista do Ramos, Humaitá e Nhamundá tem 2 casos e Atalaia do Norte e Juruá apenas 1 caso confirmado cada um. 459 óbitos foram confirmados para o novo coronavírus na capital. Os 31 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são Manacapuru e Coari 19, Parintins 18, Itacoatiara 16, Maués 14, Iranduba 11, Tabatinga e Altazes 9, Tefé 8, Careiro Castanho 5, Santo Antônio do Içá, Presidente Figueiredo e Benjamin Constant 4, São Paulo de Olivença, Tonantins e Novo Airão 3, Rio Preto da Eva, Urucará, Manaquiri, São Gabriel da Cachoeira, Beruri e Barcelos 2, Carauari, Anuri, Amaturá, Tapauá, Silves, Itapiranga, Borba, Manicoré e Nhamundá, 1 óbito cada um, totalizando 190 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. Outros 88 óbitos estão em investigação e 38 foram descartados para o novo coronavírus. 6h21 em Manaus. O Ministério Público do Estado propôs nesta terça-feira uma ação civil pública pedindo que a Justiça determine que o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, implanta em prazo de 24 horas o bloqueio total da capital amazonense, o chamado lockdown. A medida visa conter a pandemia do novo coronavírus que avança e faz mais vítimas no estado. O pedido foi assinado por 11 promotores de justiça. A ação civil pública pede que o lockdown seja implantado pelo prazo inicial de 10 dias. Caso a ação seja acatada e não cumprida pelos governantes, o órgão estima uma multa diária de R$100 mil para cada órgão e 10 mil para cada gestor. No documento, há o pedido de fechamento de estabelecimentos que exercem atividades não essenciais, limitação máxima de pessoas nos espaços essenciais e com fiscalização constante,
emissão de avisos sonoros com orientação comportamental a frequentadores, higienização e uso obrigatório de máscaras para locais de funcionamento essenciais. No documento consta ainda a proibição de pessoas nos espaços de lazer de uso público, como balneários, calçadões, espaços de conveniência e afins. O uso das forças de segurança pública do Estado e da Guarda Municipal pode ser utilizada pelo Estado e Prefeitura para o cumprimento de normas. A restrição de pessoas e de veículos particulares em Manaus deverá atingir no mínimo 70% da população manauara. Caso a ordem judicial não seja cumprida no prazo de 2 dias, os órgãos públicos vão pagar multa diária no valor de R$100 mil. Já o governador do estado e ao prefeito de Manaus vão pagar individualmente R$10 mil por dia até o limite de 30 dias. E o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, reagiu ontem à noite sobre a discussão quanto à necessidade de se decretar o lockdown na capital. Deveria haver uma reunião mais ampla envolvendo o prefeito e o governador, disse, sobre a ação ingressada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e que foi redirecionada para a primeira vara da Fazenda Pública Estadual pelo juiz plantonista Antônio Itamar de Souza Gonzaga. Ele disse, agiu corretamente. Não é matéria para decisão em plantão, completou o prefeito. O juiz plantonista Antônio Itamar de Souza Gonzaga decidiu redistribuir para a primeira vara da Fazenda Pública a ação civil pública com pedido de lockdown em Manaus, proposta pelo Ministério Público, uma vez que, ao ser protocolada eletronicamente pelo Ministério Público Estadual e direcionada para uma das varas da Fazenda Pública Estadual, a ação já havia sido distribuída por sorteio para aquele juízo antes de ser remetida à central de plantão. Ainda segundo o prefeito de Manaus, essa não é uma decisão que deva ser tomada sem analisar os vários reflexos da medida. Polícia. Na tarde de ontem, um homem suspeito de cometer assalto a um posto de combustível da Bandeira Ipiranga, na Sumaúma, próximo a um hipermercado na Cidade Nova 2, foi alvejado por um justiceiro de plantão. O suspeito estava em uma motocicleta quando cometeu o assalto e, no momento da fuga, evadiu-se para a Rua 5 do Conjunto Renato Souza Pinto, onde foi alvejado com tiros no abdômen e braço pelo responsável que fazia a segurança do posto. O suspeito, caído ao chão, ia ser executado pelo justiceiro, que, armado com uma pistola, desistiu da ação quando viu que os moradores da área estavam filmando o ocorrido por câmeras de celulares. A vítima ainda foi agredida com chutes e murros por populares e em seguida foi socorrida pelo SAMU e levado para um pronto atendimento em um pronto-socorro. A Cesta Sicom, que atende a área da Cidade Nova, não informou detalhes da prisão do assaltante. Ontem de manhã, uma mulher identificada apenas como Helena esfaqueou o próprio companheiro identificado como Fábio, na casa onde o casal mora na Rua Valério Botelho de Andrade, no bairro de São Francisco. Conforme informações de vizinhos, os dois começaram a discutir desde a noite de segunda-feira e brigas entre o casal eram constantes. A casa ficou completamente suja de sangue e o homem muito ensanguentado após a discussão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para atender a ocorrência e conduziu a vítima para uma unidade hospitalar. A autora do crime fugiu. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, apreendeu 8 quilos de skunk durante inspeção em bagagens despachada por 2 pessoas que tinham como destino Campinas, São Paulo e São Luís do Maranhão. Com a identificação dos passageiros, policiais federais efetuaram a prisão em flagrante de um homem de 21 anos e de uma mulher de 32. Ambos camuflaram o entorpecente na bagagem despachada entre objetos e roupas pessoais. 2 jovens de 19 e 21 anos foram presos ontem por volta das 14h20 após cometerem um assalto na Avenida Curaçao, lá na Nova Cidade. Segundo a equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária, as equipes estavam em patrulhamento de rotina nas proximidades quando foram acionadas por pedestres informando que uma dupla tinha cometido o assalto a uma jovem. Os dois estavam em uma motocicleta modelo Honda Bros de cor vermelha. Moradores da área perceberam que a motocicleta dos suspeitos estava com problemas mecânicos e conseguiram cercá-los.
Eles constataram que a dupla não estava armada e os suspeitos só não foram linchados porque se entregaram para a polícia, aos prantos e aos gritos. Policiais civis da 65ª Delegacia, também conhecida como a 65, lá do município de Calauaria, em ação conjunta com policiais militares do município, prenderam Marcos Alexandre da Silva, conhecido como Bucho, pela autoria da morte do primo dele, que ele gostava muito, identificado como José Francisco da Silva, o Jereba, que tinha 29 anos. O corpo de um homem identificado como Arlen Laranjeira Bezerra foi encontrado aos arredores do Hospital e Pronto-Socorro Delfina Rinaldi Abdelaziz na madrugada de ontem. O homem estava internado no hospital com diagnóstico de coronavírus quando fugiu e foi encontrado morto horas depois. Segundo informações do hospital, ele surtou. Empresário e vereador do município de Careiro Castanho, Livisson Farias, de 61 anos, teria cometido suicídio na tarde de ontem. O caso aconteceu em condomínio no bairro de Flores. O político estava na área da piscina do condomínio quando familiares e vizinhos ouviram um tiro. Desesperados, ainda tentaram socorrê-lo, mas Livingston Farias já havia morrido com um tiro na boca. Segundo informações preliminares de amigos próximos ao vereador, ele já apresentava quadro de depressão, o que teria sido agravado com a quarentena. Farias foi um dos 13 vereadores eleitos em 2016, filiado ao PSDC. Loteria. Aqui na concurso 5.261, saiu para um apostador de Londrina, no Paraná. Ele vai receber R$8.597.977 e vai exigir os 15 centavos. A quadra saiu para 99 apostadores, cada um recebe 5.816,74 e o terno paga para 7.001 apostadores R$123,68. Aqui no concurso 5.261, sorteou as dezenas 02, 20, 27, 30 e 53. Repetindo os números da quina: 02, 20, 27, 30 e 53. A lotomania no concurso 2071 acumulou 19 números, 3 apostas, cada uma 70.964,29 de prêmio. 18 números, 48 apostas, 2.772,05. 17 números, 505 apostadores, cada um recebe R$263,48. A lotomania no concurso 2071 sorteou estas dezenas: 11, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 41, 42, 60, 74, 80, 85, 86, 88, 90, 95, 99 e 00. E finalmente a Mega Sena concurso 2258 está acumulada aí. A estimativa de prêmio para o próximo dia 7 é de 56 milhões de reais. As dezenas sorteadas no concurso 2258 foram estas: 01, por onde começa o jogo, 05, 07, 14, 23 e 26. 01, 05, 07, 14, 23 e 26. A quina saiu para 113 apostadores, prêmio para cada um R$19.496,62. E a quadra vai pagar para 6.772 apostadores R$464,75. 6h35 em Manaus. Esportes. Os organismos que comandam o tênis mundial confirmaram nesta terça-feira que destinarão mais de $6 milhões ao seu novo fundo comum para ajudar cerca de 800 jogadores afetados pela suspensão da temporada devido à pandemia de Covid-19. A crise financeira vem sendo um grande problema para o Corinthians nos últimos anos e em 2019 não foi diferente. O clube viu a dívida disparar e registrou um déficit recorde de 177 milhões ao fim do último ano.
E o Flamengo anunciou no início da tarde de ontem, por nota oficial, que fechou um acordo com os jogadores que prevê o corte de 25% dos vencimentos deles nos próximos 2 meses. A redução dos salários ocorre 5 dias após o clube iniciar um processo de demissão. 12 trabalhadores já foram desligados e estão previstas outras 50 demissões, que pretende reduzir 6% do quadro de colaboradores. As medidas tentam mitigar os efeitos da crise causada pela pandemia após a paralisação do futebol no país. O documento, que será oficializado por ambas as partes nos próximos dias, também estabelece o adiamento do pagamento dos direitos de imagens que seriam pagos em maio e junho deste ano. Últimas notícias. Em mais um dia de nervosismo no mercado financeiro, o dólar comercial voltou a se aproximar de 5,60. A moeda encerrou esta terça-feira vendida a 5,59, com alta de 0,068 ou mais 1,23%. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou esta terça-feira aos 79.471 pontos, com alta de 0,75%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reunirá hoje e a expectativa de analistas do mercado financeiro é que a taxa básica de juros caia de 3,75% para 3,25%. Dos 18,5 milhões de brasileiros sem conta bancária que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600, 1,2 mil para mães solteiras, R$1.200, 16,49 milhões resgataram o benefício, disse ontem o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Cerca de 2 milhões receberam dinheiro nas contas poupança digitais, mas ainda não a movimentaram. 6h42 em Manaus. A produção de açúcar está em alta no Brasil. Dados do primeiro levantamento da safra 2020-2021 de cana-de-açúcar, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab, indicam uma produção de 35,3 milhões de toneladas, 18,5% a mais em relação à safra anterior. Vai terminar nesta quarta-feira o prazo para os cidadãos regularizarem a situação cadastral eleitoral. Somente os eleitores sem pendências com a Justiça Eleitoral estarão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. Os requerimentos de regularização devem ser feitos por meio eletrônico. Ao todo serão eleitos novos prefeitos e vereadores de 5.568 cidades brasileiras. Segundo o calendário eleitoral, o primeiro turno das eleições será em 4 de outubro. O segundo turno está marcado para 25 de outubro. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em sessão virtual, o auxílio de 125 bilhões para os estados, o Distrito Federal e os municípios em razão da pandemia do novo coronavírus. Como foi modificada pelos parlamentares, a matéria retorna para análise do Senado antes de seguir para a sanção presidencial. O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou no início da noite de ontem um lockdown em 10 municípios do estado, ou seja, a obrigatoriedade de que a população fique em casa e o fechamento dos serviços que não sejam considerados essenciais por causa da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Além de Belém, o lockdown atinge Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel do Pará, Castanhal, Santo Antônio Tauá, Vigia do Nazaré e Breves. 6h44 em Manaus. O Brasil bateu o novo recorde de novas mortes por Covid-19 registradas em um dia, 600. Segundo a atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem, o total subiu para 7.921 mortes. A marca representou um aumento de 8% em relação a anteontem, quando foram contabilizados 7.321 falecimentos. O índice de letalidade ficou em 6,9%. Em Manaus passou de 100. O Brasil chegou a 114.715 pessoas infectadas. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, disse
que não há informações disponíveis para afirmar quando efetivamente ocorrerá o pico dos casos de contaminação e mortes pela Covid-19 nos 5 estados mais afetados pela doença no país: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e aqui o Amazonas. Questionado pelo assunto, Oliveira disse que a curva de crescimento de casos aponta que o comportamento do vírus tem variado entre esses estados e que a única informação que pode garantir hoje é que o período mais crítico da doença será conhecido entre maio, junho e julho. O número de novos casos de coronavírus confirmados no Peru nesta terça-feira avançou para acima de 50 mil, destacando as dificuldades enfrentadas pelo país na luta para tentar conter a propagação do vírus, com a taxa de infecção ainda a atingir o pico. O número de mortos chega a 1.444. 6h46 em Manaus. A Argentina ultrapassou a marca de 5.000 casos de coronavírus nesta terça-feira, com o registro de mais 134 infectados, o que elevou o total de 5.020, enquanto o número de mortes por Covid-19 subiu de 260 para 264, segundo informações do Ministério da Saúde. O Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos relatou que 1.771.510 casos do coronavírus, um aumento de 19.138 casos em relação à contagem anterior, e disse que o número de mortes lá nos Estados Unidos aumentou em 823 agora para 68.279. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, publicou hoje um relatório sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nas pessoas que vivem com deficiência. Para o chefe da ONU, o vírus está afetando todos os aspectos da sociedade, revelando a extensão da exclusão dos membros mais marginalizados. Em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com deficiência. Mesmo em circunstâncias normais, essas pessoas têm menos probabilidade de ter acesso à educação, saúde e emprego. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro prestar informações a respeito do retorno do delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, para o comando da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. 6h48. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro prestar informações a respeito do retorno do delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, para a ABIN. E o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal deu também nesta terça-feira 72 horas para o governo entregar as gravações de reunião citada em depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, realizada dia 22 de abril entre o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e ministros militares. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Moro relata a mensagem de Bolsonaro: você tem 27 superintendências da PF, quero apenas a do Rio. Folha de São Paulo. Bolsonaro acusa Moro de vazar relatórios e fala em crime previsto na Lei de Segurança Nacional. O Estado de São Paulo. Senadores da rede movem ação para impedir participação de Bolsonaro em aglomerações. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Câmara aprova texto base da nova proposta de ajuda a estados e municípios. Valor econômico. Vacina contra coronavírus só deve sair no fim do ano, diz presidente do Einstein. Estado de Minas. Polícia apreende 6 milhões em bens do tráfico em BH. Jornal do Comércio no Recife. Início do lockdown em Pernambuco só com aval da defesa, diz comando militar. Fortaleza Diário do Nordeste. Camilo prorroga decreto de isolamento social até 20 de maio. Fortaleza terá regras mais rígidas. Porto Alegre, 0 hora. Governo revoga a nomeação de maestro Montovani na Funarte. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Amazonas tem pior tombo no comércio e nos serviços. A crítica. MPE pede lockdown em Manaus. Diário do Amazonas. AM bate recorde de casos e mortes. MPAN pede bloqueio total de atividades não essenciais. É o destaque do Em Tempo.
Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Luciana Santos. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Paulo Guerra.